E, portanto, eu gostava naturalmente, e em primeiro lugar, de começar por agradecer a presença de todos vós e, em particular, agradecer a presença das nossas oradoras, portanto, as nossas convidadas para este webinar, que seguramente terão uma experiência e um conhecimento muitíssimo relevante para partilhar hoje aqui connosco e, portanto, sairemos seguramente mais ricos desta sessão e com mais condições para também cada um de nós, enfim, na sua vida e também na sua vida profissional, possamos dar um contributo para que estes objetivos de desenvolvimento sustentável sejam efetivamente alcançados. A sessão de hoje é dedicada à dimensão pessoas, que é uma dimensão, portanto, é um dos P's, e efetivamente é uma dimensão que de algum modo perpassa toda a Agenda 2030 e todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, na medida em que esta agenda tem exatamente a ver com as pessoas e com o modo como as pessoas vivem as suas vidas. Portanto, é aqui o objeto central desta Agenda 2030 e, portanto, a ideia de que ninguém pode ser deixado para trás e as pessoas e as sociedades têm efetivamente que encontrar respostas para os problemas e respostas para os desafios que se colocam nesta perspectiva de que não podemos deixar ninguém para trás, temos que ter uma atitude solidária, uma atitude direcionada para a sustentabilidade, porque só a sustentabilidade permitirá que todos nós continuemos a viver as nossas vidas e, portanto, eu penso que esta dimensão é efetiva, são todas importantes, naturalmente, mas esta dimensão é uma dimensão transversal aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à Agenda 2030. Para falar connosco sobre este assunto e para partilhar, como já disse, o profundo conhecimento que têm sobre estas matérias e também a sua experiência prática em projetos, enfim, envolvendo estas matérias, nós convidámos 3 oradoras, portanto 3 personalidades ligadas a estes objetivos, ao trabalho nestes objetivos de desenvolvimento sustentável. São elas a doutora Tânia Barbosa, que é diretora do Departamento Internacional e administradora da AMI, e que nos vai falar exatamente sobre o ODS 3, que é dedicado à saúde de qualidade, portanto, à garantia de acesso à saúde e promoção da saúde para todos e em todas as idades. Temos também connosco a professora doutora Anália Torres, que é também, portanto, uma personalidade com muito trabalho nesta matéria, muito trabalho desenvolvido no âmbito dos ODS, é docente do ISCSP, é doutorada em Sociologia e neste momento é administradora não executiva no Conselho de Administração da A3ES. Portanto, a professora doutora Anália Torres é efetivamente uma pessoa com um currículo extenso e que seguramente terá aqui um contributo muito importante para nos dar. Neste caso, poderia falar com toda a propriedade sobre outros ODS, mas neste caso o convite que lhe endereçámos foi efetivamente para abordar o ODS 4, portanto o ODS dedicado à educação de qualidade, que é um ODS que naturalmente nos é particularmente caro porque somos uma instituição de ensino superior e, portanto, temos aqui responsabilidades acrescidas e, de facto, esta garantia do acesso à educação e garantia de que essa educação é uma educação de qualidade é um objetivo
fundamental para que as nossas sociedades se possam desenvolver e para que as nossas pessoas possam viver vidas mais sustentáveis do que às vezes se tem verificado. Temos também a doutora Natividade Coelho, que é também uma pessoa com um currículo extenso no âmbito da prestação de serviço público, portanto toda a sua vida dedicada ao serviço público em diversos organismos, quer da administração central, quer também ao nível da administração local, e que atualmente é técnica superior na Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, coordenando a área da igualdade e não discriminação, e portanto a doutora Natividade Coelho foi convidada para nos falar sobre o ODS 5, portanto sobre a questão da igualdade de género e este objetivo de alcançar a igualdade de género e empoderar as mulheres e meninas do nosso planeta. Hoje, especialmente, é um dia muito importante para esta causa e para esta luta, porque celebramos em todo o mundo o Dia da Erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres e meninas e, portanto, eu diria que a discussão desta temática não poderia vir mais a propósito e seguramente, e é aquilo também que esperamos, é que este webinar possa contribuir para que estes objetivos de desenvolvimento sustentável estejam enraizados em nós e enraizados na nossa conduta diária. A sessão, do ponto de vista da sua organização, portanto, aquilo que temos programado é uma intervenção de cerca de 15 minutos para cada uma das oradoras e dedicando no final um período para interação, para que vocês possam colocar as vossas questões, possam fazer comentários e, portanto, dessa forma também seguramente poderemos enriquecer bastante esta sessão. Eu passaria então a palavra à doutora Tânia Barbosa para a primeira intervenção. Olá, boa tarde a todos. Eu, antes de mais, agradeço o convite que me foi dirigido na pessoa do professor Carlos Mata para participar. Felicito o Instituto Politécnico de Setúbal, efetivamente, por dar voz aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis através desta ronda de conferências e cumprimento aqui as minhas colegas de painel, a professora doutora Anália Torres e a doutora Natividade Coelho. Vou então partilhar aqui a minha apresentação. Então, coube-me falar sobre o ODS 3, o ODS dedicado à saúde. Eu começo por fazer uma brevíssima apresentação da AMI, da organização que represento. A AMI foi criada em 1984 e a sua missão é levar a ajuda humanitária, promover o desenvolvimento humano, sempre tendo em conta os direitos humanos e os objetivos de desenvolvimento sustentáveis nas várias áreas de saúde, social e ambiental, sem fazer qualquer tipo de discriminação, portanto, prestando assistência ao ser humano que precisa da nossa ajuda. Temos vários tipos de intervenção. A nível nacional temos um conjunto de equipamentos da área social, temos alguns projetos na área ambiental e depois temos aqui uma área transversal que é a sensibilização e educação e, no fundo, dar voz a uma série de problemas humanitários e sociais e de desenvolvimento em situações diversas, como falar à comunicação social, participar em webinars como estes, ou falar às escolas. Eu pessoalmente trabalho mais na área da ação humanitária e da cooperação para o desenvolvimento, ou seja, no exterior, nos países em desenvolvimento, e por isso também é desses projetos e é nessa ótica que eu vos irei falar um pouco do ODS 3. Só para se ter uma ideia, em 2020 a AMI teve 25 projetos internacionais, trabalhamos muito em parceria com organizações locais, ou seja, pequenas organizações da sociedade civil, que apoiamos e que trabalhamos de diversas formas, porque achamos importantíssimo nesta questão da Agenda 2030, dar voz e dar uma oportunidade a organizações que estão nos seus próprios países, que estão no terreno e que às vezes precisam apenas de alguns recursos financeiros e de alguma ajuda para conseguirem desenvolver bons projetos.
Em Portugal, através de 15 equipamentos e respostas sociais, nós apoiámos 9.633 pessoas, num ano que foi particularmente difícil, como nós todos sabemos, pela questão do Covid. Portanto, faz parte da nossa agenda, da nossa missão, o contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, todos os projetos da AMI têm identificado os ODS para os quais nós contribuímos, e mesmo a nível internacional contribuímos para vários ODS, embora tenhamos aqui um foco principal na área da saúde, sobretudo quando nós estamos a falar de projetos que são diretamente implementados por nós, com equipas expatriadas no terreno. O ODS 3 tem 13 metas associadas, não as trouxe todas, mas destaquei aqui algumas mais ligadas também àquilo que nós fazemos em termos de trabalho, ou seja, o objetivo é, até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global, acabar com mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países a tentarem reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por cada 1.000 nados vivos, e a mortalidade de crianças com menos de 5 anos para 25 por 1.000 nados vivos, acabar com as epidemias de sida, tuberculose, malária e outras doenças tropicais negligenciadas, reduzir para 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva e atingir a cobertura universal de saúde. Tal como se verificou na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do milénio até 2015, portanto há sempre aqui um conjunto de metas bastante ambiciosas. Penso que temos que ser suficientemente ambiciosos para tentar de facto alcançar mais rapidamente um mundo melhor, um mundo um bocadinho mais justo, embora, ao contrário dos Objetivos do Milénio, estes ODS são talvez muito ambiciosos na medida em que querem eliminar totalmente aqui um conjunto de situações, o que me parece que vai ser difícil de acontecer até 2030. Em todo o caso, e não sendo pessimista, a verdade é que quando se fez a análise daquilo que se alcançou com os ODM até 2015, foram dados passos importantes em vários dos ODM, nomeadamente naquele que estava ligado à área da saúde, e portanto temos que continuar a trabalhar nesse sentido. Eu optei então, na minha intervenção, por vos trazer 2 exemplos de projetos, os 2 no caso para a Guiné-Bissau, exemplos de projetos concretos feitos por uma organização humanitária, que neste caso é a AMI, e mostrando-vos como é que desta forma nós damos o nosso pequeno contributo para esta Agenda 2030. O primeiro projeto já terminou, ele durou de 2014 a 2015 e 20, e era o projeto de intervenções de alto impacto de saúde comunitária em Quínara. Portanto, esta intervenção foi feita na região de Quínara, mas era totalmente alinhada com a estratégia nacional, preconizada pelo Ministério da Saúde da Guiné-Bissau e em coordenação com a Unicef, que foi também financiador, e que se aplicou em todas as regiões do país. Nós, a AMI, tínhamos à nossa responsabilidade uma região que era Quínara, e havia outras organizações com outras regiões sob sua responsabilidade que também asseguraram a mesma estratégia. Portanto, é mais interessante em termos de alcance dos resultados. Os nossos beneficiários diretos eram as grávidas e as crianças daquela região, o objetivo geral do nosso projeto era contribuir para a disponibilidade de serviços de saúde de proximidade às grávidas e às crianças menores de 5 anos. Para quem não conhece a realidade em África, e sobretudo em determinadas regiões, que é aqui o caso da Guiné-Bissau e destas regiões que ficam mais afastadas da capital Bissau, as pessoas vivem em pequenas aldeias, são chamadas tabancas, que são extremamente isoladas umas das outras, não há meios de transporte ou muitos meios de transporte à disposição, e muitas vezes não existem estruturas de saúde suficientes, ou seja, existe um centro de saúde que às vezes está relativamente distante, e as pessoas muitas vezes têm que caminhar bastante para lá chegar, o hospital então ainda existe menos, e portanto estamos a falar de situações em que o acesso aos serviços de saúde é bastante complicado. Por isso, esta estratégia de prevenção, mas também de ir à comunidade, portanto, esta chamada estratégia avançada é extremamente importante. Ou seja, o que é que isto significa?
Os elementos do centro de saúde, normalmente composto por enfermeiros, médicos normalmente não existem ou são rotativos, o centro de saúde sai para ir à comunidade identificar, neste caso nas crianças e nas jovens, um conjunto de situações, de problemas e puxá-los para o centro de saúde. Isto é extremamente importante numa realidade como esta que descrevi. Depois, o nosso trabalho tinha aqui uma outra vertente de reforço à capacidade de gestão da Direção Regional de Saúde, ou seja, nós tivemos que trabalhar com a Direção Regional de Saúde, sendo o nosso papel de facilitadores, no sentido de assegurar que toda esta coordenação é bem feita, e depois a parte mais importante deste nosso projeto foi o promover as práticas familiares essenciais. São um conjunto de práticas, são cerca de 17 práticas que estão definidas pelo Ministério da Saúde e pelo Unicef, e que consistem em coisas tão simples como explicar às mamãs a importância de amamentar, explicar às mamãs o que devem fazer se a criança tiver febre, explicar que é importante lavar as mãos antes de comer, são tão simples quanto isto, e quanto mais eficazes elas forem, mais fácil é evitar situações de doença e de ida ao centro de saúde. E então, para que isto aconteça, há aqui uma figura extremamente importante que não existe neste nosso contexto europeu, que é a do agente comunitário, o ativista, ou seja, normalmente são pessoas da comunidade que se destacam por serem mais ativas, por serem mais líderes, por terem mais capacidade de falar e de mobilizar os outros, e portanto estes ativistas são selecionados, são formados na fase inicial do projeto e depois são eles que vão ter aqui um papel importante de trabalhar com as famílias, com os agregados familiares de cada aldeia ou tabanca. Portanto, no nosso projeto nós fomos formar 208 agentes, cada um tinha a sua responsabilidade de 50 agregados familiares, e eram eles que no seu dia-a-dia se deslocavam e iam às tabancas, iam a porta a cada família falar e promover as práticas familiares essenciais. Depois esta vertente do projeto que explicava que tinha a ver com a coordenação com a Direção Regional de Saúde, ou seja, tudo isto implica muitas reuniões, alguma burocracia, alguma coordenação e planeamento para perceber como é que a cada mês vamos fazer a saúde comunitária nas regiões e depois em cada área sanitária, portanto cada região tinha aqui um conjunto de áreas sanitárias, como é que nós vamos fazer este trabalho. Nós tínhamos um técnico responsável por cada uma das áreas sanitárias pela coordenação direta aos seus agentes, dá aqui todo um trabalho em escada, no sentido de assegurar que tudo isto é bem feito, e depois os agentes não são recursos humanos contratados, eles não recebem o salário, são voluntários que funcionam aqui através de um esquema de incentivos, ou seja, à medida que eles cumprem o objetivo de falar a X agregados familiares sobre cada tema, eles recebem um incentivo, e funciona desta forma. Portanto, é preciso fazer aqui uma supervisão mensal ao trabalho dos ativistas e depois devolver dados à comunidade sobre em que ponto é que nós estamos e o que é necessário trabalhar, ok? A estratégia avançada, como vos dizia, é num calendário definido, normalmente de uma vez por mês a cada tabanca, a equipa do centro de saúde sai e vai ela própria à tabanca fazer as medições das crianças em termos de taxa de nutrição, fazer o atendimento a grávidas, assegurar efetivamente aqui um conjunto de necessidades básicas. Não é um processo fácil, como podemos ver aqui por esta foto do lado direito, que às vezes é preciso de facto enfrentar aqui desafios grandes para chegar a estas zonas que são tão isoladas. Este esquematiza aqui um bocadinho todo este nosso trabalho, ou seja, há aqui a figura central do agente de saúde comunitária, ou seja, não é o expatriado que vem de Portugal que vai fazer este trabalho, são os locais que têm muitas valências, muitas capacidades, sendo que o nosso papel é mais de facilitação e de supervisão de todo este processo. Portanto, há aqui um trabalho que é feito de ressarcimento das famílias, de preparação para fazer a estratégia avançada, de trabalho nas tabancas e todo um conjunto de informação e documentação que eles têm que fazer. Como é que as famílias estão em termos de dispositivos de lavagens de mãos, de latrinas, de utilização de água tratada, de utilização das redes mosquiteiras. Depois há também esta questão, e faz parte desta estratégia, das consultas pré-natais, ou seja, um dos objetivos é assegurar que as grávidas tenham efetivamente
as 4 consultas pré-natais que é suposto elas terem. E isto significa ultrapassar uma série de obstáculos relacionados com mitos, com isolamentos e com outros obstáculos que possam surgir. Pronto, e depois tudo o que são casos a serem referenciados para os centros de saúde, toda a situação de detecção de casos, de desnutrição, diarreias, etc. E o ano passado com a questão também do vírus, do Covid, portanto, houve também alguma componente relacionada com o Covid e tratamento destas situações. Só para termos aqui alguns indicadores de como isto foi alcançado, porque os indicadores são muito importantes para medir aquilo que realmente se fez. No universo de 8.455 crianças, 652 bebés e 553 grávidas, conseguiu-se que as crianças e as grávidas efetivamente passassem a dormir debaixo das redes mosquiteiras, que os bebés passassem efetivamente a ter a amamentação exclusiva, que os casos de diarreia fossem tratados com sais e zinco de acordo com os protocolos, que os paludismos também fossem tratados, os paludismos simples tratados na comunidade, e que as grávidas e crianças com sinais de perigo fossem referenciadas para o centro de saúde. Desafios há sempre muitos, esta questão das águas e das cheias e das estradas é de facto um problema extremamente complicado. Depois há também alguns desafios relacionados com as crenças, as resistências, os mitos da própria comunidade e muitas vezes a tendência por preferir serviços tradicionais em vez de ir de facto aos técnicos de saúde, o baixo nível económico das comunidades, a questão das diferenças, as distâncias entre as tabancas, e há outra questão aqui que é, no caso da Guiné, sempre que existem os períodos de campanha do caju, lavoura, festividades tradicionais, para tudo no país e, portanto, é muito difícil implementar essas atividades nessa altura. E depois também com os nossos agentes de saúde comunitária havia aqui uma série de dificuldades de implementação, ou porque as bicicletas a dada altura não resultaram, ou porque não tinham materiais adequados à época da chuva, e tudo isso tem que ser gerido. Numa fase 2, quando este projeto terminou com a nossa implementação direta, há aqui uma perspectiva de sustentabilidade que é a responsabilidade tem que passar a ser dos centros de saúde e não das organizações estrangeiras no terreno e, portanto, houve todo o processo de capacitação e formação. Eu tenho aqui um outro projeto e já não sei muito bem como é que está o meu tempo. Sim, doutora Tânia, eu ia exatamente chamar a atenção para isso, restam-lhe cerca de 3 minutos. Ok, então vou apresentar aqui uma versão mais resumida do Papiecomia, é um projeto de saúde e de direitos sexuais e reprodutivos que está em curso na Ilha de Belama. O que nós queremos é, trabalhamos com jovens, meninas e meninos, rapazes e raparigas dos 10 aos 24 anos, para trabalhar todas estas questões da importância da sua saúde sexual e reprodutiva e prevenir tudo o que são práticas nefastas, nomeadamente a questão da mutilação genital feminina. Este projeto tem aqui 3 grandes componentes: a formação a todos aqueles que trabalham connosco no projeto, isto inclui formar professores, inclui formar amigos informados, que são jovens mais velhos das próprias escolas, numa perspectiva de educação de pares, e uma vez mais a figura dos ativistas comunitários. Depois fazemos aqui uma vertente forte de sensibilização nas escolas, promovendo clubes de conversas jovens e uma vertente de conversas e sensibilizações na própria comunidade. Por último, há aqui um sistema de referenciação, ou seja, todos os casos tratados na comunidade ou nas escolas que implicam uma ida ao centro de saúde, há um processo de referenciação para dizer aos jovens, olha, nós criamos um centro de aconselhamento em questões de saúde sexual e reprodutiva nos centros de saúde, é gratuito, vão lá que vão ter de facto uma parteira responsável por vos orientar, quer seja no tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, quer seja pura e simplesmente do planeamento familiar, na entrega da pílula ou de preservativos. Tenho só aqui algumas fotografias. Uma das atividades muito importantes foi a questão dos ateliês de costura, ou seja, a dificuldade que estas meninas têm em ter o que nós temos cá com toda a facilidade, que são os pensos higiênicos descartáveis. E o facto de não ser um penso higiênico na fase menstrual pode levar a que as meninas não vão à escola. Portanto, aqui ensinou-se as meninas a costurar pensos reutilizáveis que são feitos em tecido. O exemplo das conversas jovens, esta foi tirada na semana passada,
Todos os meses há um tema, o tema da semana deste mês foi a questão do planeamento familiar e de ensinar as meninas a calcular o período fértil, o período menstrual. Este é um exemplo de uma atividade de teatro que foi organizada pelo grupo de teatro, que foi preparado pelo projeto nas escolas, em que os temas são sempre relacionados com estas questões de saúde reprodutiva. Este é um exemplo de sessão à comunidade. Na comunidade as conversas são mais relacionadas com a violência doméstica, a questões de género e questão muito, muito complexa na Guiné-Bissau, que são as práticas nefastas. Isto é a fotografia de um póster tirado agora no UNFPA em Bissau, e eu pus aqui porque não se vê muito bem, portanto, dados da Guiné, taxa de mortalidade materna, 900 por cada 100 mil lados vivos. Recordemos a meta do ODS, que pretende que seja menos de 70 mortes, e no caso da Guiné estamos em 900. 22% de planeamento familiar não satisfeito, portanto há um longo caminho a percorrer, e 44,9% ainda de percentagem de mutilação genital feminina. Para cumprir a agenda é preciso financiamento, sem dinheiro não se faz, vontade política, por mais que seja o papel de todos e da sociedade civil, é preciso que efetivamente os governos estejam disponíveis e empenhados a trabalhar estas questões, cooperação internacional e envolvimento e participação, porque isto, quando nós estamos a falar de alcançar estes objetivos em países em desenvolvimento, com a ajuda do Ocidente, só é possível feito com a participação de todos e com a voz desses países. E pronto, agora não tenho mais tempo, senão podia desenvolver um bocadinho mais sobre o que é que cada um de nós, enquanto sociedade civil, também poderia fazer, porque todos nós temos o nosso papel, mas posso deixar isso eventualmente para a fase das perguntas. Obrigada, e peço desculpa se desviei aqui um bocadinho o meu tempo. Muito obrigada, doutora Tânia, a sua intervenção foi de facto extremamente expressiva daquilo que é o trabalho das organizações nesta matéria, em concreto da AMI, portanto agradecemos imenso a sua partilha que permitiu de facto perceber como é que as organizações trabalham no terreno e aquilo que é importante que desenvolvam. Passamos agora então a palavra à professora doutora Anália Torres para a sua intervenção que estará portanto identificada ou subordinada à temática do ODS 4, portanto da educação de qualidade. Bem, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Quero dar os parabéns também ao Instituto Politécnico de Setúbal pela iniciativa, que é muito importante e muito relevante. Também dizer que tenho todo o gosto sempre em colaborar com o Instituto Politécnico de Setúbal. Temos, aliás, em curso um projeto partilhado na área de igualdade de género no ensino superior, mas aqui de facto é na qualidade, como disse a moderadora, a doutora Marisa Santos, que aqui estou na qualidade de representante da A3ES, e portanto da Agência de Acreditação de Ensino Superior. E, portanto, será em relação ao... Posso partilhar? Será em relação aqui de facto à A3ES que eu vou falar e, portanto, relativamente às questões do ensino ao ODS 4, não é? E à questão de garantir o acesso à educação inclusiva de qualidade e equitativa e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo dos anos. Claro, nesta medida, ou relativamente a este tópico, nós temos sempre que também, no fundo, definir os nossos próprios objetivos enquanto agência, mas também, sobretudo, no fundo, pensar um pouco o papel da agência no país relativamente às questões que têm a ver com o ensino superior e, portanto, relembrar que é claro que a agência tem um papel, na nossa perspectiva, novo Conselho de Administração, que é obviamente muito importante para assegurar as questões da qualidade no ensino superior, mas que basicamente pretende, e com os objetivos que nós temos definido para esta nova época de intervenção, porque o próprio sistema vai maturando e vai exigindo coisas diferentes, nós temos uma definição de querermos uma grande aliança com as instituições, portanto uma cooperação profunda com as instituições em prol da qualidade do ensino e da melhoria da qualidade do ensino, e estamos absolutamente convictos que esse é o objetivo das instituições de ensino superior, é também garantir a melhoria e contarem no fundo com a agência também para com a confiança
confiança que a agência tem nas instituições para melhorar, para fazermos esta aliança de melhoria das nossas condições de ensino. Nós sabemos que Portugal tem, que é, enfim, em Portugal, como em todos os países europeus e relativamente às questões mesmo ao nível mundial, quando se definem os ODS, o que estamos a dizer no fundo é aquilo que preocupa as sociedades, a sociedade ao nível global, e portanto todos os governos atribuem uma importância decisiva à educação, à formação e à qualificação ao longo da vida. Mesmo em relação a estes aspectos do que é a educação hoje, sabemos que as sociedades se transformam, que há desafios societais muito profundos e portanto sabemos também que a própria questão da educação ao longo da vida se coloca hoje de uma maneira muitíssimo mais premente, e que isso também faz porque as mudanças do ponto de vista do conhecimento são brutais, e elas afetam todas as esferas da nossa vida, e portanto as instituições também têm que fazer aqui um esforço de adaptação, que é o da adaptação, mas que ao mesmo tempo é também uma revitalização das próprias instituições e do seu papel, que é de perceberem que têm que intervir relativamente às solicitações que a sociedade lhes vai fazendo, e neste caso, portanto, também até com novos públicos, etc. Mas há questões também básicas da estrutura de cada país, de cada região do mundo, onde os problemas se colocam de forma premente e muitas vezes de forma diferente. E no caso de Portugal, e no caso, nós sabemos que estes domínios têm sido abordagem, há uma expressão diferenciada quando se fala em educação e ensino superior, há o papel da educação de uma forma mais global, há o problema da formação e há também a qualificação ao longo da vida. Mas nós partimos de um conjunto de patamares, já vamos ver aqui um pouco melhor na comparação com os outros países, mas também podemos identificar quais são, por um lado, quais são alguns dos problemas prementes que nós temos e como é que os ODS nós definimos, não é, relativamente, por exemplo, à União Europeia, a 27, e como é que nós próprios definimos alguns objetivos, não é? Por exemplo, relativamente à taxa de abandono escolar precoce, isto sempre na nossa perspectiva, e Portugal, por exemplo, aqui teve um avanço muitíssimo expressivo, mas sabemos que, apesar de tudo, nós temos ainda um indicador de abandono escolar precoce situado nos 8,9, e nós queremos, em termos de globais, que esse objetivo desça para menos de 9, e portanto queremos, e também ao nível da União Europeia, vemos aqui até que a nossa diferença aqui neste plano não é muito expressiva, felizmente para nós, porque tivemos aqui de facto evoluções muito expressivas. Nós temos também esse objetivo de 10% e de diminuir o abandono escolar precoce. Temos também a questão da importância que para nós tem, e também que a população, que haja mais população com ensino superior, sobretudo aqui neste grupo dos 25 aos 34 anos, e temos este objetivo de chegar a mais de 45% das pessoas entre os 25 e os 34 anos com formação de ensino superior, e veem que também estamos aqui também próximos do objetivo da União Europeia a 27. Relativamente à participação no ensino pré-escolar, é outro desafio importantíssimo para a qualificação das populações ao longo termo. Também sabemos de muitos estudos feitos que a questão da educação pré-escolar é uma dos indicadores essenciais para depois ter uma população mais qualificada em anos posteriores, e portanto nós temos aqui já também um indicador positivo, que é 92,2% em 2019, e portanto a União Europeia a 27 também está, digamos, num patamar muito parecido com o nosso, mas nós queremos que este objetivo, quer dizer, quer para a União Europeia, quer para Portugal, queremos que esse objetivo seja de mais do que 96%. A cobertura, digamos, peço desculpa que fui rápida demais, ainda tinha aqui outro indicador, que é o indicador do insucesso na leitura, matemática e ciências, e portanto quando juntamos estes objetivos todos nós verificamos que o valor do indicador para 2018 é de 22,5%, no caso da União Europeia a 27%, e para Portugal é de 20%, e é claro, nós queremos ainda diminuir esse insucesso para menos de 15%. Por outro lado, a participação de adultos na aprendizagem é um objetivo muito importante, e aqui estamos, quer ao nível da União Europeia, quer ao nível de Portugal, muito afastados do objetivo que estabelecemos, e portanto aqui também chamo a vossa atenção para o papel das instituições de ensino superior nesta captação de públicos mais adultos, digamos, de outras faixas etárias do que aqueles que são os habituais,
nas instituições de ensino superior e, portanto, sabemos que é absolutamente central que haja aprendizagem ao longo da vida e, portanto, o papel aqui que é de captação de pessoas para fazerem cursos microcredenciais, vários cursos, mas também pós-graduações, mas também mestrados, etc., é absolutamente decisivo. E, portanto, nós temos aqui um indicador, um objetivo de que esta população adulta que a recorrer à aprendizagem nas instituições de ensino superior, nós queremos que ela seja de mais de 60%, não é? Portanto, queremos, aqui ainda a aprendizagem não é só no ensino superior, portanto é de uma forma mais global, mas pronto, mas aqui queremos de facto também aumentar muito os adultos no campo da aprendizagem. Também na população com competências digitais básicas, também voltamos aqui também a ser um indicador em que há grandes diferenças entre o valor que nós temos agora e aquele que queremos atingir, e é claro, não é preciso explicar muito bem, a própria pandemia nos veio a todos tornar mais competentes digitalmente, senão não estávamos aqui a fazer esta conferência da forma como estamos a fazer, mas é claro que as exigências do tempo presente são que ainda façamos um esforço maior a este nível e, portanto, que passemos para um objetivo de mais de 70% relativamente ao objetivo que temos no caso português de 52% de pessoas, população envolvida com competências digitais básicas. Portanto, este acréscimo aqui de quase 20% vai exigir também das instituições de ensino superior aqui e do Instituto Politécnico de Setúbal, todos os politécnicos e de todas as instituições de ensino superior, aqui um esforço também grande para cumprir este desafio. Vale a pena também recuar um pouco para dar alguns dados comparativos quanto aos anos de escolaridade entre Portugal e os países e os outros países europeus. Nós temos de facto muitas particularidades e, por exemplo, temos esta aqui, são com os dados do European Social Survey de 2018, nós vemos, por exemplo, que Portugal, temos aqui os países aqui em baixo, não é? Os países estão mais ou menos nesta ordem, os países escandinavos, depois o norte e o centro da Europa, depois os países de leste e depois a seguir os países do sul, não é? E temos aqui o total. O que é que nós verificamos quando comparamos a população toda dos anos? A pergunta era simples, era quantos anos completos de escolaridade é que completou. Nós temos aqui esta indicação, como vêem, Portugal é o país destes países todos da Europa que tem menos anos médios de escolaridade cumprida, não é? 9,7. E temos aqui grandes diferenças, por exemplo, relativamente à Espanha, que normalmente costuma ser um parceiro nas nossas desgraças, digamos assim, e também com a Itália. E, portanto, temos de facto este problema, nós tivemos de facto uma ditadura muito pouco amiga da educação e, portanto, continuamos ainda a pagar, apesar da recuperação que já fizemos, que também verão que é expressiva. Mas em termos de média continuamos com este atraso, digamos assim, numa média de quase, enfim, 3 anos, não é? Está aqui o valor médio da população. Mas temos aqui um indicador, não é? Que já temos mais mulheres escolarizadas do que homens, apesar de tudo nesta média, mas veremos os valores depois de uma forma mais clara. Quando olhamos para o grande grupo, quando dividimos esta população por diferentes grupos etários, por 3 grandes grupos etários, dos 15 aos 29, dos 30 aos 59, dos 60 e mais, o que é que nós verificamos? Cá está o tal atraso português, não é? Portanto, as pessoas mais velhas de 60 e mais anos tinham em média apenas 6 anos de escolaridade obrigatória. Temos aqui depois já um grande salto para o grupo dos 30 aos 59 que está no 11,3 e temos ainda mais um salto ainda também maior para a população dos 15 aos 29. Ora bom, nós sabemos que isto é muito expressivo, esta verificação deste V aqui, não é? Este V que é uma espécie de um V da vergonha, não é? Ficamos aqui tão para baixo, mas a verdade também é que quando olhamos para isto podemos também dizer outra coisa, porque temos aqui um salto, reparem, também somos o país que deu o salto maior, não é? De uma geração para a outra, não é? E então aqui desta geração mais velha para a mais nova, não é? Temos aqui um salto muito expressivo, enquanto por exemplo nos outros países temos aqui diferenças só entre mais velhos e mais novos de 2, 3 anos o máximo, não é? Nós temos uma diferença de 6 anos, não é? Mais de 6 anos aqui de diferença entre as gerações mais velhas e geração mais novas. Pois, portanto, é uma evolução muito positiva dos níveis de escolaridade dos portugueses e portuguesas, mas ainda valores abaixo da média de todos os países europeus, partimos de patamares muito baixos. Temos uma recuperação forte nas gerações mais jovens e a maior diferença de anos de escolaridade entre gerações. Na maior parte dos países as diferenças situam-se nos 2, 3 anos e em Portugal nos 6 entre mais velhos e mais novos. Isto é muito interessante de perceber porque isto também ajuda um pouco a explicar algumas das nossas dificuldades, mas também alguns dos nossos mais recentes sucessos, digamos assim.
Se verificarmos, por exemplo, isto desde 2002 até 2018, não é? Como é que nós evoluímos em termos de número de anos, que isso só de anos de escolaridade, nós evoluímos, temos, de facto, em média, avançámos 3 anos, não é? E, portanto, mas claro que reparam que o avanço foi muito maior nas gerações mais jovens, não é? Aqui nos 15 aos 29, não é? Já partiam de patamares também mais elevados, não é? Em 2002, e portanto avançaram aqui 2 anos e sobretudo neste grupo intermédio dos 30 aos 59 temos aqui uma evolução muito grande, quase de 4 anos, não é? Portanto esta população já há aqui, estes últimos anos foram anos também de aposta no ensino, de abertura do ensino. O outro, muito rapidamente também dizer que se nós agora isolarmos as questões por homens e mulheres, vejam que por exemplo as mulheres com 60 e mais anos, ainda eram, neste grupo mais velho, ainda são os homens que têm mais escolaridade do que as mulheres, mas reparem que os anos são muito poucos, em 2002 a média era de 4 anos neste grupo, portanto este é um grupo muito pouco escolarizado, mas ainda era assim, ainda eram mais os homens escolarizados do que as mulheres. Mas depois temos uma mudança e quando temos aqui dos 30 aos 59 já temos aqui em 2012 a partir de 2012 já são as mulheres que têm mais escolaridade neste grupo do que os homens e depois aqui também já temos aqui em todos os anos desde 2002 no grupo mais jovem, este grupo mais jovem dos 15 aos 29 também é aquele que se distingue menos em termos da Europa, não é? Então, estão muito mais próximos estes jovens dos outros seus companheiros europeus, apesar de haver sempre ali depois uma decalagem. Portanto, expressão clara da aposta na educação, acho que é bom também nós vermos que há resultados positivos das nossas, enfim, do que os nossos impostos no fundo acabam por refletir-se nas questões da educação e como eles também, mas também necessidade ainda de aumentar o acesso, sobretudo ao nível do ensino superior. As mulheres com mais anos de escolaridade média do que os homens, já desde o grupo etário dos 30 aos 59, portanto são grandes mudanças, sobretudo também, assinalo isto para mostrar como também em 40 anos, não é? Quer dizer, há aqui uma mudança muito expressiva na relação das mulheres com a educação, não é? O papel do ensino superior na qualificação da população. Portanto, nós temos agora um sistema universitário que é dual, que é o sistema universitário que tem uma dimensão quer de sistema universitário, quer de sistema politécnico, e temos, portanto, esta linha, portanto, enfim, pós-Bolonha, que temos as licenciaturas, os mestrados e os doutoramentos, mas no caso também do sistema politécnico temos a licenciatura e o mestrado, e depois temos estes importantes cursos técnicos superiores profissionais, não é? São cursos que têm, como irão ver aqui, um acréscimo muitíssimo grande, não é? Digamos, onde crescemos mais ultimamente, sendo que, como também podemos ver, portanto, há um crescimento global das pessoas envolvidas no ensino superior, portanto há aqui um crescimento, nós temos aqui um crescimento de 73, e estamos a falar de poucos anos, não é? Estamos a falar de 2015 a 2016 para 2019, 2020, não é? Temos aqui já uma variação expressiva de mais de 17%, portanto mais de 17%, mas temos, por exemplo, aqui nos chamados, nos TESP, não é? Temos aqui esta evolução também muitíssimo, enfim, passámos em 2015 de 170 para quase 5.000, não é? Portanto é aqui também uma evolução muito interessante e muito importante, sobretudo no nível de implantação dos politécnicos e naturalmente será uma área que o Instituto Politécnico de Setúbal, com o seu crescimento e com a sua afirmação, tem revelado também que isto é um aspecto muito importante da formação. Mas enfim, todos os outros também, claro. Depois, o número de diplomados em ciclos do ensino superior, nós temos aqui assim um período de 2013 a 2014, temos aqui uma descida, portanto há sempre uma subida muito expressiva, mas depois voltamos aqui assim, há aqui uma descida correspondente aos anos, como sabem, também da crise, mas depois temos aqui outra vez uma subida muito expressiva dos diplomados em ciclos de estudos do ensino superior. Estamos aqui a falar dos vários ciclos, não é? Portanto, de licenciatura, mestrado, politécnico, privado, público, etc.
Depois temos também aqui, em termos dos diplomados, temos aqui a mesma coisa, mas em vez de ser conjunto, todos, digamos, separados, e portanto vemos aqui também o número de diplomados de doutorados, né, também que aumentou de forma muito expressiva, mas em alguns casos, enfim, há aqui umas variações que também têm a ver com o problema das bolsas de doutoramento, mas temos aqui um crescimento também, um crescimento do número de licenciados, e temos também este grupo justamente dos tais, dos cursos técnicos superiores profissionais, não é? Que é muito, muito importante. Temos também aqui inscritos no ensino superior, aqui uma meta, digamos, que vamos ver aqui, portanto, quer no sistema público e no sistema privado, temos aqui uma diferença, uma descida dos inscritos no ensino superior no privado, que é conhecida, mas uma constante também e lenta subida de inscritos no ensino superior, e aqui com a previsão dessa continuação de acréscimo para os anos mais recentes. Temos aqui também, e muito importante, porque esta foi uma meta que se estabeleceu em 2020, que nós já ultrapassamos da escolaridade de ensino superior na faixa dos 30 aos 34, portanto já estamos mais do que os 40% deste grupo com o ensino superior. Dos inscritos no ensino superior com 20 anos também temos ainda um crescimento e temos mais de 50%, já mais de 50%, à volta de 50%, queremos atingir a meta dos 55% dos inscritos no ensino superior com 20 anos. Claro, reparem, isto é sempre para nós muito importante, por isso é que eu fui buscar também aqueles dados de comparação com a Europa, porque nós partimos de patamares muito baixos, né? Portanto qualquer incremento aqui para nós é de facto um incremento muito importante. Em relação à população com 18 anos, nós temos aqui um problema, como sabem, também demográfico, e portanto vamos ter menos população com 18 anos em 2030, mas importa perceber que nós queremos ter que essa população que é menor do que a que temos agora, portanto irá ser uma previsão, uma estimativa, descerá essa população com 18 anos, mas nós queremos aumentar, evidentemente, a taxa de frequência do ensino superior, ou seja, aqueles 86 mil tem que haver mais deles que sejam já, frequentem o ensino superior, não é? Isto para nós é muito importante. Porque é que é muito importante? Porque tudo o que tem a ver com a educação num país é aquele fator, que é o fator absolutamente decisivo para as questões enfim, da performance do país a vários níveis, a nível económico, a nível da cidadania, etc. A questão da educação é absolutamente decisiva, e portanto temos aqui um efeito de demografia que por um lado vai indicar que vai haver menos jovens, mas por outro lado temos um efeito da tal procura de que eu falei há pouco relativamente ao problema dos públicos adultos, não é? E portanto temos aqui instituições de ensino superior que se têm adaptado, e volto a frisar, o Instituto Politécnico de Setúbal é um excelente exemplo disso mesmo, mas que se têm adaptado também, e outras instituições vão ter que se adaptar, as que não se adaptaram ainda, de facto, a oferecer cursos para públicos de tipo diferente, porque vamos conseguir continuar a necessitar de uma aprendizagem ao longo da vida, portanto isto não é só os públicos adultos que ainda não têm ensino superior ou qualquer forma de enfim, uma qualificação mais elevada, mas vamos também ter um hábito que é de acolher pessoas que estão já a trabalhar e que vêm procurar a universidade ou os institutos politécnicos, vêm procurar mais formação, portanto vai ser uma constante esta ligação entre os públicos que estão já, as pessoas que estão já no mercado de trabalho e digamos, o incremento da sua procura relativamente a cursos. Isto qualquer pessoa que hoje é professora sabe bem dar exemplo desse recurso do vai e vem que hoje se verifica em relação a isso, ou então mesmo a questão dos alunos acabarem uma licenciatura e irem imediatamente inscreverem-se no mestrado, mesmo que não seja na mesma área, numa área complementar, porque estão, em termos de mercado de trabalho, a desempenhar alguma função em que percebem que é preciso uma formação complementar. E portanto isto vai ser
estamos todos convencidos, não é? E já para não falar da questão das questões das tecnologias digitais e toda essa dimensão, mas vai ser uma tendência recente. Depois outros novos públicos, que serão estudantes não tradicionais, mas também temos aqui uma tendência também de imigração e, portanto, de acolhimento também de pessoas que vêm de outros países e que necessitam muitas vezes de fazer a sua formação e o reconhecimento das suas credenciais também é outra vertente, e temos também os estudantes internacionais que também nos procuram, não é? E, portanto, sabemos portanto, são desafios, digamos, nossos que nós queremos. É muito importante na definição, se quiserem, do papel da agência e do papel também do ensino superior e daquilo que com Bolonha acabamos por aprender todos, uns com mais resistência, outros com menos, uns com a sensação de que Bolonha introduziu qualquer coisa que era com poucos anos, etc., mas enfim, todo o sistema. Mas há uma questão muito importante com Bolonha que tem a ver com esta ideia da proximidade, por um lado, de uma questão quase conceptual relativamente ao ensino superior, no caso da sociedade portuguesa, ainda estava marcada, pelo menos, não vou dizer que está ainda, bem sim, para ser simpática, que estava marcada por uma lógica ainda muito tradicional de uma universidade que era muito marcada por uma lógica de transmissão de conhecimento para a passagem de uma lógica de universidade como fonte produtora de conhecimento, não é? E, portanto, enfim, mantendo o seu papel tradicional de formação, mas também como de produção de conhecimento, aliás, porque a formação hoje em dia também, devido àquilo que eu acabei de falar, aos desafios societais e às transformações neste campo nos campos do conhecimento de que estamos a falar, de facto não se pode continuar a ensinar como se ensinava, enfim, numa lógica mais antiga, com os manuais de há 20 anos ou com a informação de há 20 anos. É por isso que o problema das universidades serem também produtoras de conhecimento, no fundo levanta ao problema da necessidade da associação com a investigação, e portanto, porque é através também da investigação que o conhecimento consegue progredir. E portanto essa vertente de transformação, no fundo, que foi introduzida por Bolonha, também se centrou, em vez de ser, digamos, o ensino centrado no sujeito professor, não é? O professor dotado de conhecimento e que ia transmitir do alto do seu saber aos estudantes, para um modelo centrado nos estudantes, portanto centrado naquilo que é a necessidade de formação dos estudantes e a adequação, digamos, daquilo que é um pouco a própria, aquilo que é a necessidade, digamos, de formação de quem está à nossa frente. Anália, eu peço desculpa, mas nós já cedemos um pouco do nosso tempo, só para vamos acabar. Essa nota. Obrigada. Não, peço desculpa, pronto, era só isto, só dar aqui também a indicação dos doutoramentos. Eu peço desculpa, de facto não controlei o tempo, mas pronto, eu sei que tem que acabar. Muito obrigada, estou disponível depois para qualquer, também já estava mesmo no fim. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Anália. Nós sabemos que efetivamente o tempo é sempre pouco. Claro. Quando temos. Eu peço desculpa de não ter controlado para partilhar. Não tem. Pôr aqui digamos, o cronómetro, mas depois comecei logo. Não tem problema, porque nós também estávamos todos, de facto, muito interessados na sua apresentação e temos aqui dados que acho que são muito importantes depois para a discussão, e na discussão também teremos a oportunidade de aprofundar ainda algumas questões. Eu passava então a palavra à doutora Natividade Coelho para a sua intervenção no âmbito do ODS 5. Boa tarde a todos e a todas. Hoje é o Dia Internacional de Erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres, por isso estarão a ver-me de cor de laranja, é o Orange Day, e de hoje até dia 10 são os 16 dias do ativismo. Estes 16 dias servem para apelar a Estados, a organizações e também à sociedade civil relativamente às questões da igualdade de género, o ODS 5. Como bem se lembram, foi em 2016 que essa resolução, que a resolução da ONU pretendeu transformar o mundo com a Agenda 2030 e propor-nos a todos os países e a todas as pessoas
mudar o mundo com estes 17 objetivos. O que se pretende é atingir a capacidade de satisfazer as necessidades no presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras também poderem satisfazer as suas próprias necessidades. Daí o tema, eu depois tenho que fazer os agradecimentos no fim, porque isto correu mal com a tecnologia, daí que a abordagem holística considera as pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e as parcerias sejam tão importantes, e também aproveito para saudar o IPS por este ciclo de webinars relativamente aos ODS que, creio, têm mobilizado desde 2016 muito mais do que agendas anteriores, os objetivos do milénio, que eram muito mais distantes, creio eu, das pessoas e das gerações. O que se pretende em 2030 é um planeta 50-50, isto é um repto da ONU Mulheres, e queremos dar grandes passos para passos decisivos pela igualdade de género. Eu agora, muito rapidamente, e tomando como fonte o EIGE, o Instituto da Igualdade de Género, falaria aqui de alguns indicadores de Portugal que saíram no último índice. Nós temos, relativamente a Portugal, o índice global 62.2, ocupando a 15ª posição no índice de igualdade de género, mas estamos 5,8 pontos abaixo da média da UE. Veremos depois, porque isto é o índice global, as várias subdimensões, e começávamos sobre o domínio do trabalho. No domínio do trabalho, que é medido pelo acesso, a igualdade de acesso ao emprego e às boas condições de trabalho, temos um subdomínio da participação de 88,2, e para isto contribui muito as taxas de emprego das mulheres a tempo inteiro, que é um fenómeno muito português, e 60,8 na segregação e qualidade de trabalho. A segregação e qualidade de trabalho mede-se através da participação das mulheres e homens nos setores da educação, saúde, atividades de assistência social, e a qualidade do trabalho pelos horários de trabalho flexíveis e perspectivas de emprego, o que nos dá um índice global de 73,2. Depois, sobre o domínio do rendimento, que mede as desigualdades no acesso aos recursos financeiros e à situação económica das mulheres e dos homens, nós temos 62,3, que são os ganhos mensais de mulheres e homens, e que se mede com dois indicadores, que é o rendimento médio mensal e o rendimento líquido médio equivalente. Para além do rendimento de trabalho remunerado, inclui as pensões, os investimentos, os benefícios e a situação económica, que considera o risco de pobreza para mulheres e homens e a distribuição de rendimentos entre mulheres e homens, em 87 pontos, o que nos dá 73,6. Depois, o conhecimento é um domínio que mede as desigualdades nos resultados educativos e na participação na educação e na formação ao longo da vida, e na segregação de género, em que estamos com 56,5. O tempo e os usos do tempo, que é a alocação do tempo gasto também no cuidado, no trabalho doméstico e em atividades, nas atividades de cuidado, temos 63,3, mas como veem, as atividades sociais criam um grande desequilíbrio devido ao não envolvimento de mulheres em atividades desportivas, culturais ou de lazer fora de casa, e que, portanto, têm estas assimetrias que nos fazem descer muito para 47,5. O poder
e que mede a igualdade de género em cargos de tomada de decisão, temos 62,6 para a tomada de decisão política, e é o mais alto, o que prova também que a saída de legislação reguladora induz progressos, não os que nós desejávamos, mas induz. Na área económica 47,9 e na área social 51,4. Depois temos ótimos indicadores na saúde, o estado de saúde, o estilo de vida saudável e o acesso a serviços de saúde, em que temos 95,8. E se quiséssemos fazer aqui uma pequena análise, eu não digo SWOT, mas os melhores desempenho, a maior melhoria, o menor progresso e a maior margem para melhorias, diríamos que o nosso melhor desempenho é no domínio da saúde, e é de facto no subdomínio do acesso à saúde, estamos em 19º lugar entre todos os Estados-membros. Onde temos maior margem para melhorias é de facto nos usos do tempo, em que estamos em 24º lugar, e apesar das melhorias desde 2010 subimos 8,8 pontos, temos o subdomínio das atividades sociais e do tempo que as mulheres têm, que as mulheres não têm para essas atividades, que cria desequilíbrio, e portanto temos, a nossa classificação é mais baixa neste subdomínio. Onde tivemos maiores melhorias foi no domínio do poder, desde 2010, que passámos de 12º para 11º lugar, e também o ganho de 2,5 pontos no domínio, desde 2000, no domínio do poder no seu todo, em que subimos um lugar na classificação. O menor progresso deu-se na descida que tivemos no domínio dos rendimentos. Estamos abaixo da pontuação da União Europeia, estamos em 21º lugar, há uma estagnação do progresso neste subdomínio, que tem a ver com salários e rendimentos, e descemos, obviamente, no ranking. Após esta abordagem deste índice, que poderão sempre, do eixo, que poderão sempre aceder, dizer-vos que cabe à SIG, à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, dar reporte dos alcances obtidos e da monitorização e avaliação do progresso do ODS 5. Nós temos uma estratégia nacional para a igualdade e não discriminação, vulgarmente conhecida Portugal Mais Igual, que tem um ciclo programático entre 2018 e 2030. E esta estratégia foi concertada, ou foi negociada, ou foi construída com vários departamentos governamentais, com o poder local, com especialistas, com a sociedade civil organizada, com o setor privado, e tivemos o cuidado, e neste momento se virem todos os novos planos já têm os seus alinhamentos, salvo raras exceções, com a Agenda 2030 e com as suas metas, e esta estratégia tem 3 planos nacionais de ação para a sua concretização, que é o Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens, o PAIM, o Plano de Ação para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica, que tem esta sigla, e o Plano de Ação para o Combate à Discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. São 4 eixos, ou metas de ação, que, digamos, orientam estes planos. O PAIM, o Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens, eu irei dizer muito brevemente desde em que é que se baseia em termos de medidas e de objetivos mais operacionais.
são ações de promoção da igualdade entre mulheres e homens, em cooperação com vários organismos, são programas de destaque, por exemplo, colocámos aqui as Engenheiras por um Dia, que pretende intervir na segregação que existe relativamente às áreas da tecnologia digital, a capacitação de profissionais do setor público e privado nesta área, as parcerias, a publicação de materiais científico-pedagógicos, muito importante esta rede das autarquias com os planos municipais para a igualdade, para conseguirmos ter uma rede nacional, e também o acompanhamento internacional. O segundo plano de prevenção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica destacaria o serviço de teleassistência, as inúmeras ações para a erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres, iniciativas que alertam para os impactos da violência, a promoção de uma cultura de responsabilização das pessoas agressoras, a qualificação de profissionais, financiamento de projetos, também a capacitação de profissionais e o contacto com a mutilação genital feminina, e este programa das práticas saudáveis que contribui em várias linhas e em várias áreas e em que é articulado com vários departamentos governamentais para o combate à violência. Depois, o POIEC, ou seja, este plano de ação, tem a ver com a análise das necessidades das pessoas LGBTI, os fatores de discriminação, financia projetos, medidas e ações, capacita profissionais, tem extensão internacional e apoia respostas especializadas. Este ODS 5 tem aqui a sua formulação e pretende não só alcançar a igualdade de género, como empoderar todas as mulheres e raparigas. Com certeza que o conhecem, eu ia avançar e ia-nos só explicar como fazemos a coordenação da estratégia. Portanto, temos a fase de planeamento, aliás, os planos terminam em dezembro de 21, a estratégia dura até 30 e, portanto, teremos uma programação agora até 25, tem uma comissão técnica de acompanhamento da estratégia e tem comissões técnicas de acompanhamento de cada plano de ação, e cabe-nos não só planear, como implementar, monitorizar, rever e fazer o reporte. Isto são todos os membros da comissão de acompanhamento da estratégia. Isto são as competências da SIG enquanto entidade coordenadora da estratégia, e nós neste momento, como compreendem, é uma altura, terminam em 21, temos vários relatórios já disponíveis, temos relatórios perspectivados para o início de 22, todos os processos estão a decorrer, acreditamos que conseguiremos cumprir todos os prazos. Relativamente à execução da estratégia, dizer-vos que isto são os dados globais do que falta fazer, mas temos 87% dos planos que pertencem à INID executado em execução e 13% por iniciar. No plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens, em execução 30%, executado 52%, por iniciar 18%, no da violência, em execução 34%, executado 62% e por iniciar 4%, no plano de combate à discriminação, no POIEC, de orientação sexual, identidade, expressão e características sexuais, temos em execução 49%, executado 36% e por iniciar 15%, e fizemos aqui um destaque da mutilação genital feminina, que está incluído no plano da violência,
mas em execução 50%, executado 44% e 6% por iniciar. E digamos que, também para terem noção, a ONU determinou que o INE, portanto, constituísse um conjunto de indicadores que cada país, e que são comuns, que cada país tem que avaliar e está a cargo do INE relativamente a cada um dos ODS. Isso está em curso e nós temos também uma articulação de reporte com o INE, mas eu achei que essa avaliação seria muito difícil e muito longa, porque terão certamente algumas questões. Ainda tenho tempo para passar o vídeo? O tempo já foi cedido. Não sei quanto... É muito rápido, é só para o lembrar. Ok. Se quiser que eu interrompa... Não, então, mas passamos então o vídeo para depois passarmos a palavra para a nossa audiência. Estão a ouvir? Estamos sim. We can be. We must be the first generation To end extreme poverty. The generation most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals a 15-year plan For everyone. Everywhere. With no one left behind. We will live in a world where nobody anywhere lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. Where no one Wakes in the morning. asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die. Diseases we know how to cure. And where proper health care Is a lifelong right for us all. We will live in a world where everyone goes to school. and education gives us the knowledge And skills. For a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive And be powerful. and safe. we cannot succeed if half the world is content. We will live in a world Where all people can get clean water. And proper toilets at home, At school. and at work. We will live in a world where there is sustainable energy for everyone. heat, light, and power for the whole planet. Without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper. And new wealth. Lead to decent jobs. For everyone. And we will live in a world where our industry Our infrastructure and our Best innovations. Are not just used to make money, but to make all our lives better. we will live in a world Where prejudices and extremes of inequality Are defeated. Inside our countries, And between different countries. where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support everyone who lives there. where we replace What we consume. Planet where we put back. What we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back the threat of climate change. where we restore and protect the life in our oceans and seas. restore and protect Life on land. The forests. Animals. The earth itself. With peace between and inside countries. Where all governments are open. And answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law. Where all countries and we their people. Work together. Partnerships of all kinds. To make these goals a reality. These are the United Nations global goals. For sustainable development. Let's get to work. Let's make it Bom, eu acho este vídeo sempre muito interessante, porque nós, independentemente de falarmos de qualquer um dos ODS, temos sempre que ter a percepção que trabalhar num dos ODS é trabalhar para muitos outros e em articulação com muitos outros, já para não dizer quase os 17. Peço desculpa por aquele equívoco inicial, tinha corrido tão bem, mas desapareceu, isto são... Não tem mal, doutora Natividade, muito obrigada pela sua excelente intervenção. De facto, E agradecer à Tânia, à Anália, à Marisa, à Ana Martins e a todos e todas que estão aqui, não só pelo convite, mas por esta partilha. Muito obrigada, muito obrigada.
Eu acho que de facto valeu a pena assistirmos a este vídeo, porque ele faz uma síntese muito boa daquilo que aqui estivemos a falar e o que ouvimos também, o que podemos retirar destas 3 excelentes apresentações que tivemos hoje e que de facto nos remetem aqui para elementos que me parecem absolutamente fundamentais e que têm que ver com a necessidade de planeamento, a necessidade de trabalho colaborativo, na medida em que em todas as 3 apresentações esse foi um aspecto que ressaltou. Estamos a falar de problemas que são complexos, de questões sociais que são complexas e, portanto, o trabalho colaborativo e a criação de redes e de pontes entre pessoas e instituições é absolutamente fundamental, e daí também a importância destes webinars. Depois o envolvimento também dos atores que estão mais próximos da realidade na qual estamos a intervir ou queremos intervir, que foi também um aspecto focado nas apresentações, e a necessidade de monitorização para que possamos acompanhar e para que possamos rever os aspectos que eventualmente não estejam a ser tão bem conseguidos, porque, como dizia a Tânia no início, de facto estes ODS são muito ambiciosos, em alguns casos o que se pretende é mesmo erradicar por completo algumas realidades e, portanto, para essa ambição, para corresponder a essa ambição, tem de facto que haver um trabalho conjunto, um trabalho de todos e de todas para que essa realidade e esse amanhã possa acontecer. Eu passava agora a palavra para o nosso público, perguntando se querem colocar questões ou fazer comentários às intervenções que acabámos de ouvir. Em nome do Instituto Politécnico de Setúbal, agradeço a presença de todos, agradeço a disponibilidade das nossas oradoras, que efetivamente nos brindaram com intervenções de grande interesse e com elementos que são muito importantes para que nós, Instituto Politécnico de Setúbal, também continuemos a desenvolver o nosso trabalho no âmbito dos ODS e no âmbito da Agenda 2030. Há várias dimensões em que as instituições de ensino superior têm aqui um contributo fundamental a dar. A professora Anália Torres deixou-nos aqui algumas pistas para, de facto, uma intervenção que se quer também cada vez mais presente, e as instituições de ensino superior em geral e o Instituto Politécnico de Setúbal em particular, de facto, dizem presente a este desafio de dar resposta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, muito obrigada a todos e espero ver-vos nos próximos webinars que ainda vão acontecer. Obrigada e até à próxima.